Mococa é a cidade de encanto nas palavras do ilustre mocoquense Bruno Jorge. Ele nasceu na cidade de Mococa porque seus pais eram comerciantes, o seu pai era comerciante de café, a mãe estava grávida, ele nasceu no hotel aqui na cidade, enquanto o pai dele negociava café. No entanto, ele só nasceu em Mococa e ele veio ter contato com a cidade depois de muitos anos já adulto. E quando ele vem na cidade, ele se encanta com Mococa essa frase, né, Mococa, cidade de encanto, é atribuída a ele porque ele se encantou com a cidade. E Mococa é cidade de encanto porque realmente, quanta coisa a gente tem de história, né, quanto patrimônio, os casarões, tudo aqui na cidade, as pessoas que vêm aqui é uma fala comum. Nossa, que cidade encantadora. Então essa frase dele é muito feliz, né, de dizer que Mococa é a cidade de encanto. Uhum. A gente pode falar que esses casarões, Manu, são a moldura dessa praça? Com certeza. Né, esse centro histórico nosso assim, é algo muito peculiar, assim, não existe em lugar nenhum. Né? A gente fala que Mococa, não só eu, mas os professores da Unicamp, da USP, que Mococa tinha que estar para o estado de São Paulo como Ouro Preto para Minas, porque não existe uma cidade no interior de São Paulo que remonta, né, e que mostra essa história desse período do café, da economia cafeeira no Brasil. E aí, com certeza, esses casarões aqui no entorno, o nosso coreto, né, esse eixo que liga a praça aqui de cima da Praça Matriz com a praça lá de baixo da Igreja do Rosário, que antigamente ficava onde ficava a Matriz Velha. Então, isso tudo molda a nossa cidade, transforma ela numa cidade de encanto e é uma cidade que não tem um outro exemplar igual, né? Mococa é uma cidade muito especial. Se a gente pegar a arquitetura do Gerardo Bozzani, que é quem eu estudo, né? Ele veio para Mococa para a construção da Santa Casa. Então, a primeira construção dele, já nessa arquitetura eclética, como a gente fala, né? Já misturando vários estilos de arquitetura na cidade de Mococa, vem com ele consegue fazer vários casarões, então ele teve um papel fundamental aqui na cidade. Eu até falo que se Mococa é cidade de encanto, o Gerardo Bozzani tem parte nesse encantamento da cidade. E aí a primeira residência que ele faz, porque ele fez primeiro, antes das residências, prédios públicos, como a Santa Casa, o Asilo, né, o Lar dos Velhinhos, e também ele começou a fazer as residências dos fazendeiros. E a primeira foi a Casa Rosa, em 1911, é a primeira casa que ele projeta e constrói. Ainda nesse eixo, né, de praça antiga, praça mais velha, onde ficava a Matriz Velha, e essa conexão com a Praça da Matriz Nova, que é a nossa atual igreja matriz da cidade. E aí, nessa passagem, né, na Rua Muniz Barreto, ele constrói a primeira residência, que é a Casa Rosa da cidade. Depois disso, ele começa a construir no entorno, nesse processo migratório da fazenda para a cidade, né? Os fazendeiros, eles moravam na fazenda e vinham tratar seus assuntos, parte política e tudo que acontecia na cidade, eles vinham para a cidade. No entanto, com a construção da matriz, né, a igreja matriz, ela foi construída em 1896, já no final do século XIX, início do século XX, houve esse processo migratório de se ter uma casa na cidade, né? Não mais só viver na fazenda.
Por quê? Porque o centro urbano estava começando e eram muitas coisas que aconteciam na cidade, desde o banco, a parte política, enfim, comércio, né, algumas coisas que só tinha na cidade. E aí eles começam a construir essas casas e o Gerardo Bozzani chegou em Mococa nesse período áureo, né, de crescimento da cidade, de urbanização do município, e ele constrói algumas casas. Então são várias aqui no entorno, construídas por ele, né? E aí na sequência a gente tem a casa aqui da família Pereira Lima, do Coronel Juca, nós temos outras no entorno. A maior parte das casas aqui foram projetadas ou construídas, porque ele também não só projetava, mas ele era um construtor. Então a casa do Adolfo Barreto, do Adolfo Coelho de Matos Barreto, que é a casa ali de baixo, onde hoje é a VIP aqui na esquina. Enfim, todas essas casas foram projetadas por eles nesse período. Ora para alguns fazendeiros, ora para profissionais liberais, como médicos, advogados, que existiam no nosso município no início do século XX. Né? Porque assim, a maior parte das famílias preservam esses imóveis na maior parte assim, de forma bem original, né? Sem muita alteração interna. É claro que os anos se passaram, as regras sanitárias, então antigamente, né, você tinha uma área molhada, então o banheiro, para ir no banheiro você passava pela cozinha. Muitas dessas casas o projeto original é assim, então foram feitas adaptações, mas em especial a fachada, né, a essência da casa é preservada pelos proprietários e por gerações e pelas pessoas inclusive que já não foram os fundadores, as pessoas que familiares de quem construiu a casa, no entanto, têm preservado de uma forma muito cuidadosa, né, para manter essa história tão importante desse período da cidade de Mococa. A gente tem que preservar até para contar um pouco a história. A gente sabe que tudo mudou, né? A sociedade muda, as coisas mudam, mas esse preservacionismo que a gente fala até que é um pouco espontâneo, assim, dos proprietários mesmo, eles querem preservar, né? E isso até é o que destaca Mococa de outras cidades. Muitas cidades, Ribeirão Preto tinha também uma arquitetura desse período significativa, mas com a falta de preservação, perdeu-se muito a identidade desse período histórico. E Mococa não. Então essa preservação faz com que a gente reflita, né, sobre a nossa história, e a gente fala Mococa Cidade Histórica do Café nesse sentido, né, porque toda a história da nossa cidade, ela foi pautada a partir da economia cafeeira, né, e de como Mococa era um destaque nesse sentido. Bruno Jorge nasceu aqui porque o pai era comerciante de café, né? A Filarmônica Mocoquense foi fundada por imigrantes italianos. Então, com a chegada da Mogiana em 1893, a construção da Igreja Matriz em 1896 e esse processo, né, de urbanização da cidade, e a gente tem tudo isso, é um museu a céu aberto aqui em Mococa, né? A gente tem toda essa história sendo contada até os dias atuais, né, e de uma forma que muita gente fala, mas a gente não pode entrar nesses casarões. Mas, às vezes, mesmo sem entrar, a gente pode fazer essa viagem na história da cidade e conhecer, né, isso tudo, esse patrimônio que Mococa possui. Quando a gente pensa na evolução de Mococa, e eu digo isso principalmente com relação aos documentos que eu estudo sobre a cidade, como matérias de jornais de diferentes épocas, e estados, livros, imagens, é possível perceber um crescimento da cidade, não só a nível demográfico e territorial, mas como também numa ampliação das diferentes formas de sobrevivência das pessoas. Hoje em dia a gente conta com o setor industrial, o setor agrícola, o setor da pecuária, o setor alimentício. Só que nos primórdios da cidade tudo dependia da terra, tanto que foi por meio dela que a cidade começa a ser constituída. Lá nos meados de 1820, quando se tem o declínio do ciclo do ouro aqui no Brasil, era necessário que se achasse novas matérias-primas, novas culturas, novas terras, para que se obtesse mais lucro com o território brasileiro. Então, os entrantes, que eram os responsáveis por desbravar novos territórios, eles se deparam com a nossa região e ela chama a atenção deles por conta do alto nível de fertilidade da terra. Cabe a gente aqui destacar que o solo de Mococa é o que a gente chama de massapê, é um solo mais úmido, extremamente fértil, e também tem a presença da terra roxa, que é um solo mais avermelhado e também extremamente fértil. Naquele momento não se tinha meios de comunicação,
Então essa questão da fertilidade da terra começou a se espalhar entre as pessoas por meio de burburinhos. Um ia falando para o outro, ó, ali naquela terra se tem um alto nível de fertilidade, se a gente investir nela, se a gente se instalar nela, podemos obter muito lucro. E foi assim que influenciou a chegada dos entrantes, desses desbravadores, dos fazendeiros que instalaram os primeiros sítios e as primeiras fazendas aqui de Mococa. Dentre essas primeiras fazendas, a gente pode citar a Fazenda Água Limpa, do José Cristóvão de Lima, e a Fazenda Laje, do Joaquim Custódio de Lima. E com o passar do tempo, essas fazendas elas produziam apenas para autoconsumo, só que com o decorrer do tempo, elas passam também para além das cercas e começar a produzir para toda a população. Tudo encaminhava muito bem, uma grande chegada de fazendeiros, principalmente vindo da região de Minas Gerais, os entrantes, uma maior população ia se popularizando aqui entre a cidade, até que a gente chega no ápice de Mococa, que é quando se tem o ciclo do café. Tem uma frase do Carlos Alberto Palladino, que ele fala no livro Assim Nasceu Mococa, que a cidade se fez com o café. E realmente a cidade ela começa a se estruturar, começa a se erguer por meio do ciclo do café. Em 1845, o fazendeiro Venerando Ribeiro da Silva planta as primeiras mudas de café aqui em Mococa e foi um sucesso, principalmente por conta da fertilidade do solo, como eu já disse, mas também por conta do clima, que é um clima mais árido, que era propício para a plantação de café. O café, que a gente também chama, que era chamado de ouro verde naquele momento, foi um sucesso por conta do clima, por conta do solo, o solo que era extremamente árido. E em menos de 14 anos, de 1886 a 1900, a produção de café por quilo aqui de Mococa estourou. Mais que quintuplicou a produção de café por conta da vinda de mais fazendeiros e de todos os outros fatores que foram propícios, como eu disse anteriormente. Conforme a cidade ia entrando num progresso por conta do café, era necessário que mais mudanças precisavam ser feitas para poder comportar todas essas transformações, todo esse progresso, essa evolução que estava passando. Então, no cenário urbano, a gente percebe a construção das ruas, dos casarões, dos barões de café, que agora se torna uma nova classe social dentro de Mococa. No transporte, a gente tem a chegada das linhas de ferro da Mogiana com o trem de ferro. Na educação, a instalação do Grupo Escolar Barão de Monte Santo. Na saúde, a instalação da Santa Casa de Misericórdia. Na cultura, o Teatro São Sebastião. E no setor industrial, a chegada do Laticínios Mococa aqui na cidade. Então, em 1929, acontece a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que também recebe o nome de crash da Bolsa de Valores. E isso afeta totalmente o mundo, por conta, principalmente do Brasil, porque os norte-americanos eram os principais compradores de café aqui do Brasil. Essa crise, logicamente, chega em Mococa, já que aqui em Mococa se tinha um grande número de lavouras de café, um grande número de fazendeiros que dependiam dessas lavouras de café. E com isso, que tudo estava indo muito próspero, muito estável, foi necessário que eles procurassem uma nova forma de sobrevivência, porque até então tudo era dependente da terra, tudo vinha por meio da terra. E acredito que por mais que tenha sido ruim essa crise, foi um momento chave, assim, uma virada de chave mesmo, para que os mocoquenses percebessem que não dava para ficar só com relação à terra, só no café. Nesse momento da crise, muitos apostam na plantação de algodão, que foi uma cultura que deu muito certo aqui em Mococa. Muitos começam a investir no setor da pecuária, no setor da indústria. Então, como eu disse, por mais que tenha sido ruim essa crise, ela tirou os mocoquenses, os brasileiros, da zona de conforto com relação a perceber que não dava mais para se depender só da terra, mas era necessário ter outros meios, que eu acredito que reflete nos dias de hoje, que a gente pode ver, como eu disse no início, a gente ter o setor industrial, o setor farmacêutico, o setor da pecuária, uma maior ampliação do setor agrícola, que, querendo ou não, acaba ampliando as formas de sobrevivência da população, diferentemente dos primórdios da cidade, que dependia totalmente da terra.
peguei mococa quer dizer, na minha infância, na minha tempo de moleque, minha mãe tinha uma pensão. E essa pensão tinha muito estudante de fora da região, vinha estudar aqui, fazer o curso normal, que escola para professor, acho que só aqui Casa Branca que possuía. Então vinha muita gente do sul de Minas para Mococa. Eu tive muito contato com esse pessoal, foi quando eu comecei a ler, né? Eles vinham os livros de escola, a gente começava a ler. Agora a evolução de Mococa em si, eu peguei aquela Mococa da época do café com leite, as indústrias começando, laticínios, Doce Sim, Cotema, a bolacha Mabel começou aqui em Mococa, depois foi para Ribeirão Preto, do Sr. Chico Francisco José Dias Lima, o Chico Piscina, foi uma coisa privada. Ele, desde 1930, ele tinha essa ideia de fazer uma piscina aqui. Em um certo momento, ele convenceu o pai dele, o Major Zé Quintino, a construir essa piscina. Foi totalmente um financiamento privado. Foi só o dinheiro do Major que construiu aquela piscina lá. Aí chegou o momento, tudo bem, a piscina está pronta. E aí, agora? O que vai fazer com ela? Aí se pensou em fazer o clube, né, que é a Associação Esportiva Mocoquense, que foi fundada 2 meses depois da inauguração. Teve uma época, a base da natação paulista era Mococa. Eles faziam uma seleção de nadador infanto juvenil na década de 1940, 1/3 da seleção era nadador de Mococa. Depois veio vindo mais, né? Maria de Lourdes, Abel, que chegou na Olimpíada. Agora veio o Chico Piscina. O Chico Piscina é um campeonato internacional, devia ser explorado como um turismo de evento. O Chico Piscina não está sendo explorado. Aqui já veio até a Rússia, veio nadar aqui. Rússia, Estados Unidos, a Espanha, Portugal, já vieram nadar aqui. Tinha linha aérea aqui. Tinha Natal, tinha Real, fazia Mococa, Ribeirão, Belo Horizonte, Mococa, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Havia uma linha regular aqui. Quer dizer, não sei, pois parou, eram companhias pequenas que pararam de funcionar. Eu não sei se, talvez hoje esteja fazendo falta isso. Se você vê a Filarmônica hoje, você vê tudo gente moça. Naquela época eram senhores que tocavam na banda. Mas aí depende muito do músico, né? Quer dizer, vamos supor, dia 25 de março foi o aniversário da banda. Eu faço parte da diretoria da banda. Mas a cidade era despertada com a alvorada. E a banda a gente convivia aqui. Eu sempre morei nesse pedaço, ali é os Espinos. Todos os Espinos eram da banda. Os primos, os irmãos, os primos. Aqui o Dito Burrone tinha a barbearia, que era o maestro, tinha o Patione, não saía daqui. Então a gente tinha uma convivência assim, de conhecer, né? E naquela época era um status, viu? Por exemplo, você conhecia um moleque, falou, fulano, amigo meu, o pai dele toca na banda. Era um status na época. Quer dizer, a construção do coreto, depois a banda, isso é a parte de Mococa, é uma tradição. É uma das coisas mais tradicionais que ainda estão de pé em Mococa, é a banda do coreto. Isso desde a fundação dela. Ela foi fundada no final do século XIX, 1892. Ela foi fundada, o coreto é de 1906. Ele foi construído em função da banda. E desde então, o coreto e a banda são irmanados em a cultura de Mococa. Mococa chegou a ter 3 bandas de música. A Filarmônica sobreviveu. O carnaval da minha época de criança se resumia aos bailes na Pauliceia ou no Variedades, não existia o clube ainda. Tinha os bailes da comunidade negra, que era muito forte, muito atuante na época também. E na rua o corso dos carros em torno do jardim ali. E a molecada era proibido na época, o sangue do diabo, as laranjinhas, né, com cheiro, a gente fazia, era guerra de água. Era proibido, mas fazia. E depois foi evoluindo, por a construção do clube, teve uma certa evolução, carnaval de salão. Depois acho que foi os Manines, fizeram um bloco, saiu e começou a pegar essa história de bloco e o Chiquito encabeçou, o prefeito Chiquito Coelho. Ele encabeçou
de colocar os blocos na rua, fazer o carnaval de rua mesmo. E começou muito forte com ele. E naquela época a prefeitura, apesar de dar todo esse apoio, pouco contribuía. Ela dava a música, dava um pouquinho de dinheiro para o pessoal ir para São Paulo, mas não dava mais nada. Tanto é que o dia que a prefeitura começou a bancar o carnaval, acabou o carnaval na cidade. Que todo mundo já estava fazendo por dinheiro. Naquela época não era bloco, cada bairro fazia o seu, se virava, saía. Depois você vê, você acompanhou, ficou apenas com 2 blocos. Acho que o Vira fundou e o Fundão. O Fundão está até hoje. Mas ficou só os 2, aqueles blocos de 30 pessoas, 40 pessoas, 20 pessoas, sumiram tudo. Com a chegada da Mogiana, em 1893, né, na cidade de Mococa, a gente começa a ter acesso a materiais, a escoamento do nosso café, né? Então, essa comercialização, aí os imigrantes italianos que vieram, né, ocupar as fazendas do interior do estado de São Paulo, e aí chegam também em Mococa. Com os italianos, além da questão das pessoas que iam trabalhar na lavoura, vinham também os empresários, então aqueles que arriscaram a vida e que fizeram, né, comércio, os comerciantes do início da formação do município. E aí tudo isso pós, né, a chegada da Mogiana. Então essa chegada aqui, na época foi uma mobilização até mesmo dos cafeicultores que precisavam escoar a produção. E aí conseguir trazer o ramal da Mogiana para Mococa fez com que também muitas outras coisas começassem a chegar no município com mais facilidade, que antes era mais difícil, né? O transporte, de como que levava esse café para Santos, como que, né, você tinha toda uma dinâmica que era muito difícil. Então a chegada da Mogiana trouxe essa parte, né, do progresso para o município, quando chegou a estação. E aí a gente fala, né, a matriz velha, né, foi demolida, e aí foi construída a Igreja do Rosário, em 1919, e aqui virou a matriz nova, né, que hoje já era uma matriz centenária, né, mas a gente considera essa matriz como matriz nova, e a matriz velha deixou de existir porque ela foi demolida. E nesse processo aqui de urbanização dessa nova praça, desse eixo da cidade, né, que chega junto com a matriz, um pouco depois, porque ela é de 1896, né, no início, quando ela foi inaugurada, não tinha o coreto, a arborização da praça era diferente, o desenho, né, dos passeios, dos calçamentos também não existiam, era um eixo central, a própria escadaria da matriz também era diferente, né, ela foi atualizada, mas existia um guarda-corpo e a descida era lateral. Hoje a gente tem uma escada, né, por 3 ângulos ali, frontal e as 2 laterais. E aí as casas e o entorno foi sendo ora demolido, ora construído, tinham terrenos vazios quando construiu a matriz, então esses terrenos foram habitados, tiveram residência construída. Outras residências, como por exemplo a Escola de Farmácia, onde hoje é o nosso centro de saúde, era uma construção antiga desse período. A gente tem a Escola Barão, 1911, está ali em cima, que também é construída depois que a igreja vem para cá. No entanto, casas mais antigas da época da igreja, a gente vai ter o Panelão, conhecido Panelão, né? E a casa de frente também, que é aquela uma branca e azul, da família Barreto, que também é desse período da época da construção da igreja matriz. As outras vêm posteriormente, né? Com essa arquitetura mais sofisticada, com o ecletismo, com elementos de arquitetura diferenciado que foi sendo trazido pós-chegada da Mogiana e desse novo núcleo urbano que foi se desenvolvendo. A igreja sempre foi grande assim, né? Foi uma igreja, há matérias em jornais e em notas da época, né? Em publicações antigas, que fala que a suntuosa igreja matriz de Mococa, ela só perdia em suntuosidade para a igreja matriz de Campinas, né? E se a gente visitar de Campinas, a gente
é convencido que de Mococa é mais bonita e se mantém original, né? Então, os lustres da igreja matriz foi doação, veio da França, né? Todo o sistema interno da igreja ali, todas as partes de construção, era tudo nesse período, ainda vinha muita coisa importada, né? Que é antes do século XX. E aí, depois, a gente começa a ter pessoas na cidade que começam a fazer as pinturas, então Felice Calviti que fez a pintura interna, tem vários outros detalhes construtivos que já eram algumas pessoas que já estavam aqui no município, uma mão de obra não local, mas que estava instalada aqui. Mas o projeto, por exemplo, né, o Oscar Klintovitz, ele era de São Paulo, né, eu creio que contratado para fazer esse projeto aqui, apresentar esse projeto. Inclusive, ele também apresentou o projeto para a Santa Casa, né? O mesmo construtor aqui, quando a comissão foi fazer a construção da Santa Casa, ele era uma das pessoas que apresentou o projeto. E aí a comissão acabou escolhendo o Gerardo Bozani, foi quando ele se instala em Mococa e começa a construir não só a Santa Casa, mas outros casarões e outras edificações no município. Eu acho que mudanças são muito bem-vindas quando elas preservam ou restauram aquilo que é deixado no passado. Eu fico muito triste, assim, principalmente falando não só como historiadora que estuda sobre isso, mas como cidadã da cidade mesmo, de ver muitos casarões, muitos outros locais que eram centenários, que eram antigos, sendo derrubados. Porque para muita gente pode pensar assim, são só tijolos que estão sendo caídos no chão, que estão sendo derrubados. Mas é uma parte da história da cidade que, querendo ou não, é um tipo de documento. Às vezes a gente acha que documento é só aquele relato, o livro, mas um documento também é uma imagem, como também é uma construção. E a partir do momento que a gente derruba essas construções, a gente derruba documentos da nossa cidade. A gente vive bem aqui. É muito bom viver aqui. Eu estou te falando, por isso que é cidade de encanto, cidade de coração. Você faz tem muita receptividade, o pessoal que vem de fora aqui fica gostando e fica. Ela é generosa, todo mundo gosta, vem aqui, gosta. Tinha até um adágio popular, falar quem bebe da água aqui não vai embora. Desejar que nossa cidade tenha ainda mais segurança, mais educação para todos, mais cultura, mais esporte, mais lazer, que acredito que é a base de toda a sociedade, mas que principalmente, puxando para o lado da minha área, que a gente possa preservar ainda mais as histórias da nossa cidade, os relatos das pessoas, os casarões, as igrejas, os demais locais que contam as histórias da nossa cidade. E que nossa cidade continue sendo uma cidade encantadora, né, para todo mundo que aqui chega, para todo mundo que aqui passa e para todo mundo que aqui vive. Mococa, cidade de encanto, terra histórica, cidade histórica do café. Cidade das palmeiras imperiais, lua no céu a brilhar nos cafezais. Cidade das palmeiras imperiais, corta o céu nosso amor nos mananciais. Brilho no olhar, boca molhada, felicidade, estamos aí. Gozo do corpo, cidade encanto, radioatividade do rádio vai ressurgir.